Graça e paz, povo de Deus. Seja bem-vindo a este canal, Comunhão em Palavra com Sérgio Silva. E gostaria aqui de meditar, juntamente com os irmãos, o versículo que Deus colocou no meu coração, mais um ensinamento da Palavra de Deus. Meus irmãos, o versículo está no livro de 2 Coríntios, o capítulo de número 10 e o verso de número 4 e o verso de número 5. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém, meus irmãos? Nós vamos meditar aqui nesses dois versículos hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pelo dia de hoje. Meus amados irmãos, observando esse texto sagrado, a qual nós meditamos aqui nesta noite, o livro de 2 Coríntios, capítulo de número 10, onde o apóstolo Paulo, ele registra esta carta aos Coríntios, não uma carta de autoexibição, pelo contrário, uma carta de experiência de vida, uma carta que o apóstolo Paulo conta o seu testemunho para a edificação da igreja. E nesse texto, Paulo ele fala referente que as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Paulo aqui ele está falando que para vencer uma guerra no mundo espiritual, é necessário usar as armas que vêm de Deus. O que eu aprendo com o texto, que nós estamos vivendo num dia difícil na terra. E a palavra de Deus ela diz que aquele que anda na carne, esse não pode agradar a Deus. O apóstolo Paulo ele diz que as coisas da carne se inclinam para as coisas da carne, porém as coisas do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. A Bíblia diz que quem anda na carne não pode agradar a Deus. Para agradar a Deus temos que andar em Espírito. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em Espírito e em verdade. Então é necessário atentar para o texto e pegar essa lição, que devemos estar vigiando. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda em nosso derredor, procurando alguém que possa tragar. Mas a partir do momento que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, como diz o salmista, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E tem um versículo que está escrito na Bíblia, que o Senhor pelejará por vós e vós calarei. Então, para usar a armadura de Deus, é necessário estar caminhando, confiando em Cristo, estar se dedicando a Deus com ânimo, com força, com vontade, vivendo debaixo da tua vontade. Porque estamos vivendo em um tempo onde o inimigo tem tentado que todos aqueles que servem a Deus, todos aqueles que vivem nessa terra, deles entrar no mundo real, no mundo físico, pela carne. E tem muitas pessoas que estão sofrendo
que estão passando por guerra espiritual e muitas das vezes ela não sabe porque está usando a ferramenta errada. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 13, remede o tempo, porque os tempos são maus. O apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 13, versículo 12, que nós devemos rejeitar todas as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. E Efésios também, capítulo 6, versículo 13, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, se revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então observe que o texto está falando que devemos usar, se revestir da armadura de Deus, a armadura que vem do alto, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz. Devemos se encher das coisas de Deus. A Bíblia diz em Efésios 5,18: não embriaguei com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, cantando salmos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Então deixa eu dizer para você uma coisa. Deus, Ele está te chamando para que você venha usar, aleluia, as ferramentas espiritual de Deus para enfrentar essa batalha que você está vivendo. Para você vencer essa batalha que você está lutando. É somente com as armaduras de Deus que a vitória vai chegar. Olha que a palavra diz: as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Deus, Ele quer que eu e você usamos as ferramentas espirituais que vêm do alto. Uma certa feita na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Crônicas, o capítulo de número 32, onde está registrada uma história. A palavra diz que um rei, um homem chamado por nome Senaqueribe, ele invade Judá, invade Jerusalém. Jerusalém era um povo judeu, povo escolhido por Deus, que hoje é a igreja de Cristo. Ele foi com seu grande exército para querer derrubar esse povo. Eles estavam em maior número, estavam com armamentos pesados, armamentos poderosos. Porém, um homem, um rei de Deus, chamado Ezequias, ele pegou o povo dele, o povo judeu, colocaram cada um para se prostrar perante Deus, para se humilhar, para buscar a presença de Deus. Quando Senaqueribe invade com seus homens e cavaleiros a cidade de Judá, a cidade de Jerusalém, para destruir, a Bíblia diz que Ezequias, ele coloca o povo para orar, ele coloca o povo para clamar, para o povo se posicionar na presença de Deus. Porque o rei Ezequias, usado por Deus como profeta, ele disse para aquele povo: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então ele tinha a convicção, certeza que o Deus dele era maior do que o Deus do inimigo. Deixa eu dizer para você uma coisa: não importa o que você está passando, a luta talvez nos seus olhos é grande, o gigante está grande. Você fala: dessa daí eu não vou escapar, dessa situação eu não vou sair, tudo está perdido. Deixa eu dizer para você uma coisa: pega essa ferramenta que Ezequias usou, essa arma da oração, porque esse gigante ele vai cair através da oração. Esse gigante ele vai cair por terra através dessa ferramenta que Deus, aleluia, está dizendo aqui nesta noite. Ezequias começa a orar. A Bíblia diz que Deus ele envia um anjo
o anjo veio do céu e destruiu todo o exército, aleluia, do inimigo. Deus deu vitória para o rei Ezequias, para seu povo. Então eu aprendo com o texto que a arma da oração é uma arma poderosíssima. Em Jeremias capítulo de número 33, versículo de número 3 diz: clama-me que te responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes, firmes, oculta que não sabe. Aleluia! A Bíblia diz que Deus apareceu para Salomão na madrugada dizendo: pede tudo que quiseres que te darei. Sabe que isso é a arma que Salomão está usando, a arma da comunhão, a arma do relacionamento. Esta arma ela é poderosa e nós devemos usar essa arma para que possamos vencer as nossas batalhas do dia a dia. Hoje o que aconteceu em São Paulo, uma grande guerra aconteceu, greve dos ônibus, isso daí foi uma guerra. Deus ele está ensinando eu e você, não importa aonde você precisa chegar, mas se você usar a arma que Deus colocou na tua vida, você vai vencer todas as lutas que você está passando. Eu até pensei que eu não ia conseguir chegar no meu serviço hoje, mas eu saí daqui hoje de manhã, às 4:30 da manhã, e falei, eu vou pela fé. Eu creio que Deus vai preparar um ônibus, eu vou conseguir chegar no meu trabalho. Eu já saí nessa madrugada em guerra, meus queridos. Nós estamos vivendo uma guerra nesse mundo. Temos que se apegar com Deus. Você lembra do apóstolo Pedro? Quando Pedro estava na prisão, sabe por que ele caiu dentro de uma cadeia? Porque ele estava pregando a palavra da verdade. Ele estava evangelizando, ele estava ajudando pessoas. Mas o adversário, querendo para ele, jogou ele dentro de uma cadeia. Só que sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que existiam uns irmãos, uma família evangélica, o corpo de Cristo, os membros de Cristo se dobraram de joelho perante o Deus, aleluia, dos céus, o Deus Todo-Poderoso. E começa a clamar, começa a buscar a presença de Deus. Sabe o que aconteceu? Deus, ele enviou um anjo, e esse anjo tirou Pedro da cadeia, libertou ele. A Bíblia diz que existia mais de 16 soldados, aleluia, mas quando o anjo ele entrou, ele abriu os portões, abriu o cadeado, e o nome de Jesus Cristo foi exaltado. Então a ferramenta da oração é uma ferramenta poderosíssima e nós devemos usar ela. Não devemos deixar de orar. Eu sei que não é fácil orar, porque quando nós começamos a querer orar, dá sono, dá cansaço, dá preguiça, dá um monte de coisa. Mas essa ferramenta ela é poderosa, e através dessa ferramenta você vai vencer os obstáculos que está na tua vida. Deus ele vai exaltar e vai agradecer o teu santo nome. Levanta a sua mão aí para cima aí, fala, eu tomo posse dessa palavra. Fala assim comigo, eu acredito nessa palavra. Eu vou orar e as coisas vão acontecer, e o meu nome vai ser glorificado. As armas da nossa milícia não são carnais. Uma ferramenta muito poderosa que Jesus, ele também nos ensina, que devemos usar, que temos ela, é a ferramenta, é a arma da palavra. A palavra ela é poderosa. A Bíblia diz que o mundo, a terra era sem forma e vazia. Deus ele disse, haja luz e houve luz. E Deus ele fez a separação de todas as coisas, do dia e da noite. Deus fez os animais, os répteis, as aves, coisa linda, através da palavra liberada, o poder da palavra, a arma da palavra. A Bíblia diz que Jesus, uma certa vez, quando Jesus ele foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que Jesus ele foi conduzido para o deserto. A palavra nos ensina que quando Jesus ele foi batizado, 3 coisas aconteceram no batismo de Jesus. Primeiro, o céu se abriu. Segundo, o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba. Terceiro, uma voz do céu bradou e disse, este é o meu filho amado, ao qual me comprazo.
Que o que eu aprendo? 3 sinais quando a pessoa se batiza. Se arrependeu dos pecados, se batizou. Primeira coisa, o céu vai se abrir diante da tua vida. Segundo, o Espírito de Deus vai descer sobre você. Terceiro, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. O seu livro vai mudar, o seu passaporte vai mudar. As pessoas que estão no caminho errado, passaporte indo para o inferno. Quando vem para Jesus, o passaporte vai ser registrado no céu. Há um memorial de Deus. Há um cartório no mundo de Deus que escreve o nosso nome no livro da vida. E Jesus, ele recebe essas ferramentas. O próprio Deus enviou para o seu Filho, Jesus, e recebe essas ferramentas. A Bíblia diz que ele foi conduzido para o deserto. 40 dias e 40 noites. Jesus, ele teve fome. Estava no deserto, com fome. Apareceu o tentador diante de Jesus. Inimigo nada besta disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pães. Jesus olhou para ele e disse: nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então eu vejo que o próprio Jesus estava nessa guerra espiritual. Ele precisou usar essa arma, a arma da palavra. A Bíblia diz que em nossas palavras há poder. A palavra de Deus diz que as nossas palavras, quando nós pronunciamos ela, sai vida e sai morte. Então temos que profetizar a vida, aleluia, o poder, esta arma da palavra que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Se você usar a sua boca, usar as suas palavras, as coisas podem estar dando errado na tua vida, mas abre os seus olhos espirituais, pega essa ferramenta espiritual que Deus te deu e fala: vai dar certo. Fala que vai dar certo, a porta está fechada, fala que Jesus já abriu. Toma posse, usa a ferramenta que Deus está nos ensinando nesta noite. Ah, o meu filho é um drogado, não tem mais jeito, o meu marido é um bêbado, não sai do bar, não sai da prostituição. Mas profetiza a palavra. Entra no mundo espiritual pela alma dele, pela vida dele, e diz: a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Jesus não usou uma metralhadora para vencer Satanás. Jesus não usou a força carnal para vencer Satanás. Jesus usou a ferramenta, a arma mais poderosa que tem, aleluia, a palavra de Deus. Satanás, somente a Deus servirá, somente a Deus adorarás. Então, meus amados irmãos, não quero cansar os irmãos, mas eu quero parar por aqui, que você possa usar essa arma que Deus colocou sobre a vida de cada um de nós, que nós venhamos pegar esse texto e aplicar na nossa vida, que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Não deixa ninguém roubar o conhecimento que Deus te deu. Não deixa o inimigo roubar o conhecimento que Deus te deu através da palavra. Use essa ferramenta, não deixa ela ferrujada. Começa a usar nesta noite. Você vai ver que as coisas elas vão começar a mudar. E o nome do Senhor Deus vai ser glorificado. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, essa palavra, Pai, que o Senhor colocou no meu coração, meu Deus, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, visita meu irmão, a minha irmã, Pai, que está vivendo uma luta, que está vivendo uma guerra. Senhor, uma guerra no casamento, uma guerra na vida financeira, uma guerra na saúde, Senhor, uma guerra no seu trabalho, onde Satanás tem se levantado, Senhor, para querer derrubar, meu Deus, o teu filho, a tua filha, para destruir, Senhor. Mas o Senhor disse, Pai,
para que nós venhamos usar a arma do Senhor, Pai, que é a oração, que é a palavra. Meu Deus, é no nome de Jesus eu quero te pedir, alcança a vida de cada um, Senhor. Vai quebrando toda a obra de macumbaria, de feitiçaria. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que sofreu um levante no seu trabalho, na faculdade, Senhor, que está tentando querer, que está tentando desistir, que está querendo parar por causa deste levante. Meu Deus, não deixa, Pai, mas que o Senhor possa visitar, que o Senhor venha jogar o inimigo por terra, que o Senhor venha fazer uma grande obra, que o Senhor possa ir na nossa frente, na nossa retaguarda, que 1000 venha cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não vamos ser atingidos, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo, porque o Senhor é um Deus que peleja pelas nossas causas, o Senhor é um Deus que peleja pelas nossas vidas, ó Pai. Oh, meu Deus, dá vitória nesta noite, faça o milagre acontecer através do poder do Senhor, Pai. É do nome de Jesus que eu te peço. Amém. Meus irmãos, fiquem todos com Deus. Se inscreva neste canal. Envie esse vídeo para um amigo, alguém que está necessitando da palavra, alguém que precisa de ajuda. Amém? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.